Ah, moleque, mais uma troca de quadro, olha aí. Gráficos de mudança de fase. Galera, então a gente, viu os estados físicos, as mudanças de estados físicos, os nomes dessas mudanças, e aí a gente começa a entender um pouco sobre análise gráfica. Já digo para vocês que esse contexto cai, tá? Analisar gráfico cai um pouquinho, tá? A gente vai fazer análise de 4 gráficos importantes para vocês. E aí, eu vou dividir em gráficos de substância pura, em gráficos de mistura comum, e dentro de mistura tem outros 2 gráficos que eu vou colocar para você aqui daqui a pouco. Olha para cá para a gente tentar entender o que a gente vai entender como gráfico de uma substância pura. Quando eu pego uma substância pura e eu construo um gráfico, repara que esse gráfico ele é um gráfico de temperatura, coloquei graus Celsius por hipótese, e tempo em minuto. Conforme o tempo passa, eu vou ou aquecendo ou eu vou resfriando. Se eu pego um sistema, por exemplo, uma temperatura muito baixa, pego, por exemplo, água uma temperatura bem baixa. Se eu pego ela lá, sei lá, menos 100 graus, essa água vai estar no estado sólido. Se eu começar a aquecer essa água, o que acontece? Por exemplo, no caso da água, a gente tem lá uma elevação da temperatura até a gente atingir um determinado ponto no gráfico. Esse gráfico vai ser especificamente para a água. Quando eu atinjo na água a temperatura de 0 graus Celsius, essa água encontra-se no estado sólido. Quando essa água atinge 0 graus Celsius, que é justamente a temperatura de fusão da água, 1 atm, a gente nota que começa a haver uma mudança de fase. Mas se liga aqui no seguinte, quando a gente muda a fase de uma substância pura, o que acontece ali dentro? A mudança de fase, nesse caso daqui, sólido mais líquido, ocorre a uma temperatura constante. Então, no caso de uma substância pura, o ponto de fusão dela é constante. Agora continua comigo. Se eu continuo aquecendo essa mistura de sólido mais líquido, até que todo sólido transforme em líquido, quando eu só tenho líquido no sistema, a temperatura retorna a aumentar. Até eu chegar num ponto, nesse ponto aqui eu só tenho substância no estado líquido, nesse caso a água, beleza? Continuei aumentando a temperatura até que o estado líquido comece a se transformar em estado gasoso ou estado de vapor. Nesse momento, quando há mudança de fase, a temperatura se estagna, se mantém constante. Nesse momento, há uma junção do estado líquido mais o estado gasoso, E essa temperatura daqui, nesse caso, como eu estou falando da água, 100 graus Celsius, beleza? Se eu chego a 100 graus, naturalmente eu tenho a passagem do estado líquido para o estado gasoso, no caso da água. Quando todo o líquido se transforma em gás, e eu só tenho gás, se eu só tenho uma fase, a temperatura volta a ser elevada, descontroladamente. Nesse momento eu só tenho o estado gasoso. Se eu fosse ilustrar isso daí, é como se eu tivesse aqui no estado sólido somente o cubinho de gelo. No estado sólido mais o estado líquido, é como se eu tivesse o cubinho de gelo derretendo, um pouquinho de água. O estado líquido seria somente o líquido. Líquido mais gás seria para a gente o líquido passando para o estado gasoso. E no estado gasoso seria para a gente apenas o nosso vapor, beleza? O nosso gás. Então aqui a gente tem a construção de um gráfico de mudança de fase. Inicialmente sólido, passou do estado sólido para o estado líquido, líquido mais gás e gás. Repara que nesse gráfico existem 2 patamares. O que é patamar? Patamar é justamente essas linhas exatamente horizontais aí. Então, na substância pura, que eu representei ela aqui embaixo, a gente tem o ponto de fusão, que é esse cara daqui, e o ponto de ebulição ocorrendo em temperaturas constantes. Quando eu misturo uma substância na outra, eu passo a ter uma mistura comum. Por exemplo, água com sal. Naturalmente, quando eu tenho essa mistura, vai haver uma diferenciação justamente o quê? Nesses pontos de fusão e de ebulição. Nota aqui comigo o seguinte, galera. Quando eu pego uma mistura qualquer, começo a aquecer ela no estado sólido, ela eleva a sua temperatura. Como agora é uma mistura, o ponto de fusão e o ponto de ebulição ocorrem a temperaturas diferentes. Então, eu estou dizendo aqui que chega um momento que uma passa para o estado gasoso
E chega um momento que a outra passa para o estado gasoso. É como se fosse o seguinte, como se eu tivesse uma passando para o estado gasoso, a outra passando para o estado gasoso. No contexto geral, vai haver ali dentro uma mudança de estado físico ocorrendo justamente agora aqui o quê? A uma temperatura variável. Ah, então eu vou dizer que nesse sistema o ponto de fusão não ocorre em um patamar, é um ponto de fusão que ocorre em uma variável, beleza? Varia essa temperatura. Tem uma temperatura inicial, uma temperatura final. Então aqui eu tinha o estado sólido. Agora a união do estado sólido mais o estado líquido está ocorrendo numa temperatura variável, não é um patamar. Passei para o estado líquido. Agora, de novo, novamente, uma das substâncias passa para o estado gasoso, a outra substância passa para o estado gasoso. No contexto geral, seria como se eu tivesse um ponto de ebulição aqui, ó, ocorrendo a uma temperatura variável. Então aqui, ó, o ponto de ebulição está ocorrendo a uma temperatura variável. Então, isso daqui não existe e isso daqui não vai existir. Então, galera, o que eu quero que vocês percebam aqui, ó, líquido mais gás e aqui gás. O que eu quero que vocês percebam é que numa mistura comum, o ponto de fusão e o ponto de ebulição ocorrem em temperaturas variáveis. Não tem patamar esse gráfico. Na substância pura, eu tenho dois patamares, né? Eu tenho aqui a mudança de estado físico ocorrendo a temperaturas constantes, aqui ocorrendo a temperaturas variáveis. Isso é uma mistura comum. Agora, dentro dessas misturas comuns, entram dois tipos de mistura. Mistura chamada de mistura azeotrópica e mistura chamada de mistura eutética, que eu vou mostrar para vocês como a gente consegue determinar. Antes disso, repara, lembra que eu falei que as propriedades físicas, né, elas definiam para a gente a pureza do sistema? Olha aí, ponto de fusão e ponto de ebulição determinam se a sua substância está pura ou não. Se ela estiver pura, o ponto de fusão e o ponto de ebulição são constantes. Se ela não estiver pura, o ponto de fusão e o ponto de ebulição são variáveis. Faz sentido isso que eu te disse? Beleza? Então, vamos tentar agora, naquele momento clear, né, para tentar modificar um pouco esses gráficos para a gente entender os dois tipos de misturas. Em 3, 2, 1 e agora rápido, acabou.